sentir incomodado e quiser manter a sua câmera fechada, fique bem à vontade. Bom, hoje nós teremos conosco o Alexandre, que já é conhecido de muitos de vocês aqui, pelas nossas palestras, outros pelo curso do ESD, do GAE. É um trabalhador que nos acompanha desde a evangelização, quando trabalhávamos juntos em outra casa espírita, e continua conosco aqui no GAE, no seu caminhar, na sua sede de aprendizado constante. Então, passo para o Alexandre a palavra para que ele possa desenvolver o assunto ao qual se propõe. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Obrigado, tia. Obrigado. Gente, já de boa noite, tá? É um prazer. Mas já frisando, se minha câmera travar, o áudio estiver ruim, eu tô vendo que tá meio instável, vocês já parem, tá bom? E já, para não perder o raciocínio, vocês já podem abrir a câmera, fiquem à vontade, ou o áudio, diz, Alexandre, tá travando, não tô ouvindo muito bem o que você tá falando, tá bom? Boa noite. Já era para ter participado com vocês já há algumas semanas, mas precisei fazer mudanças, né? Conversei com a tia Marta, surgiram algumas questões do trabalho e eu acabei não podendo estar com vocês nas quartas-feiras, perdão, para a gente debater. Achei a ideia do curso, quando me foi colocada por tia, excelente, esse estudo introdutório. Acho que é muito interessante, acho que é muito importante, porque quando a gente já entra no ES, de fato, é uma coisa já um pouco mais aprofundada, já vem conceitos mais técnicos, conceitos um pouco mais prolixos, mais difíceis, e ter essa visão geral, ter essa visão um pouco mais ampla da doutrina como um todo, facilita um ingresso futuro no ESG para alguns de vocês, outros já fazem parte do ESG, como, que já está comigo no ESG 3, já está no terceiro ano, mas quem tem interesse realmente em conhecer essa parte introdutória, uma parte mais geral, facilita bastante o trabalho de vocês, facilita bastante essa apreensão de conteúdo geral da doutrina mesmo, tá? Hoje, o tema, quando a tia pediu para eu escolher o tema, eu acho que ela até se surpreendeu um pouco com a escolha do meu tema, quando ela pediu para a aula, porque eu normalmente, ela sabe disso, o pessoal que trabalha comigo já há um tempo sabe disso. Não é que eu não goste de participar ou de sempre escolher temas mais filosóficos, eles não, ou até de evangelho mesmo, assim, é porque eu sou mais chegado à parte mais técnica da doutrina mesmo, eu gosto do negócio mais desenvolvido na parte da racionalidade, bem técnica mesmo. Mas, tendo em vista o período que foi colocado, até na época a proposta que foi para datas, eu achei pertinente trazer um tema mais voltado a evangelho puro mesmo. Proximidade do Natal, reflexões realmente fundadas no evangelho puro e no cristianismo real, que é o tema da nossa aula de hoje. Preparei alguns slides. Na verdade, o tema da aula da gente hoje é caridade material e caridade moral. Mas ele pode ser facilmente inserido no tema do cristianismo, porque o cristão, de fato, é aquele que aprende a aplicar a caridade material e a caridade moral de forma exímia. Então, já de antemão, eu adianto que a nossa definição, a nossa autodefinição, de certa forma, como cristãos, ela se apresenta um pouco equivocada. Eu diria que a gente não é cristão, nós estamos trabalhando para ter essa condição de fato de se auto-intitular cristãos. É um processo árduo, gradativo, e dizer efetivamente que segue os passos do Cristo está muito além do que a gente acha que é. Então, a nossa conversa hoje, o nosso debate, vocês fiquem sempre muito à vontade para interromper com algum questionamento, alguma pontuação que vocês queiram trazer, mas hoje, daqui a, pelo menos simbolicamente, né? Daqui a 2 dias, na véspera, ele completa aniversário, então
hoje nós vamos, digamos assim, de forma prévia, cantar os parabéns para o Cristo da forma como ele mais gosta de receber os parabéns, que é utilizando como exemplo, utilizando como forma de caminhada, utilizando como um guia de fato. Não simplesmente como uma figura simbólica de alguém que se sacrificou e se entregou à morte crucificada em prol de nós. Essa teoria da romantização de Jesus Cristo é uma coisa também perigosa e preguiçosa, para falar a verdade, certo? É uma romantização que reflete, na verdade, a nossa preguiça moral em segui-lo, porque é mais fácil endeusá-lo, colocá-lo em um pedestal inacessível, porque a nossa vaidade acaba sendo abastecida e afagada com nunca vou chegar até ele, né, que se sacrificou por todos nós, o inigualável, o imbatível, e nisso a gente coloca ele nessa posição, na verdade, com a vaidade, com a preguiça e com a inércia de nunca tentarmos efetivamente seguir os caminhos dele, tá? Então hoje nós vamos trabalhar a realidade do que é ser cristão. O que é ser cristão de fato? Como assim, Alexandre? A gente sabe o que é ser cristão de fato. A gente até sabe, ou pode até saber, mas o que a gente vê no meio social hoje é a palavra dele e esse título de cristão ser colocado muito mais como uma forma vaidosa em alguns âmbitos religiosos, incluindo o espírita. Quando eu falo âmbito religioso, eu falo âmbito religioso em geral. As críticas construtivas são direcionadas não só a âmbitos religiosos diversos do nosso, mas principalmente ao nosso âmbito religioso, porque é o qual a gente faz parte, é o qual nós conhecemos as pessoas e, consequentemente, temos poder de opinião sobre o que nós vivenciamos. Então, falar do que não conhecemos é fácil, é mais prático falar do que conhecemos. Então, direcionando mais ao âmbito espírita, que a gente vê muito espírita se auto-intitulando cristão, mas não fazendo absolutamente nada para ter a capacidade de se auto-intitular assim. Então, a gente vai começar o nosso trabalho utilizando algumas frases de pensadores bastante conhecidos, né, por todos, e que refletem um pouco do que a gente quer trazer hoje. Gandhi, né, que não era espírita, era um espiritualista dos maiores que já existiram, foi marcante dentre outras milhares de coisas, principalmente pela sua postura, por essa frase aí. Eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês são tão diferentes de Cristo. Então, utilizar-se dessa frase como base é já uma porta de entrada boa para o nosso diálogo. Gandhi não era cristão, mas mesmo não seguindo o Cristo de fato como um cristão intitulado assim, era muito mais cristão em essência do que todos nós. Como você diz isso, Alexandre? Ser cristão de fato para o Cristo não significa que você siga uma vertente religiosa vinculada a ele, mas que você procure agir como ele pregou, agir como ele fez. E Gandhi, mesmo não sendo vinculado a uma vertente religiosa cristã, em essência, em postura, foi uma das pessoas que mais tinham moral para se auto-intitular cristão. E olha o que ele dizia: eu gosto do Cristo. Ele gostava da figura de Jesus, ele não gostava de nós, cristãos, que somos muito diferentes do Cristo que a gente afirma seguir. Certo? Outro tópico interessante, dessa vez de alguém mais próximo de nós, é de Divaldo, que disse essa frase aí: eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Ele utilizou dessa frase em algumas situações, inclusive quando ele deu entrevista no programa do Jô, que é uma entrevista muito boa dele, inclusive válida de ser vista, está no YouTube, aí liberado, Divaldo Franco no programa do Jô. E Jô, como um cara mais voltado para a ciência, para a tecnicidade, desapegado do aspecto religioso, trouxe muitas vezes esse tópico da religiosidade como identificação de caráter de fato. E aí Divaldo respondeu que respeita muito mais um ateu digno enquanto pessoa do que um religioso hipócrita, do que os frequentadores de templos religiosos que, na verdade, quando vão funcionar, não reproduzem absolutamente nada aquilo que ouvem nos templos por horas e horas. Sempre vou trazer para o nosso exemplo enquanto espíritas, tá?
Entrei, hoje é dia da palestra. Agora não presencial, infelizmente ainda, mas retomando aos poucos a palestra presencial, ou pelo menos mista. Mas quando presencial, chegamos no centro, nos emperiquitamos para chegarmos ao centro espírita, chegamos, assistimos a palestra, tomamos o passe. Graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade, gratidão, 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 a coisa espiritualista total, porque é uma fantasia belíssima que a gente consegue criar quando está na casa religiosa, os espiritualistas. É tanto por favor, é tanto licença, é tanto obrigado, que, meu Deus do céu, a gente passa a ter uma educação que a gente nunca teve na vida. Com licença, você pode me dar um copo de água? Por favor, muito obrigado. Que pessoa maravilhosa, educada, empática e leve que é você por ter me dado um copo de água. Quando, na verdade, em casa, a gente passa pela mamãe, pelo papai, pelos colegas e, ou preguiçoso, ou praga, pegar um copo de água para mim, pelo amor de Deus. Se a pessoa não pegar, já diz inútil, imprestável, já não faz nada dentro de casa, não passa um pano, não lava um prato, nem um copo de água você consegue pegar. Então, se a gente tem essa reprodução, é a primeira reflexão, uma das primeiras, né? A gente tem uma reprodução de comportamento muito mais agressivo. Isso eu não estou falando sempre, eu estou dizendo e me inserindo nisso, certo? Não é uma palestra, é mais um diálogo entre a gente, então a gente pode, inclusive, participar e opinar de experiência pessoal. Nós, eu me incluo nisso, temos um hábito muito contraditório e egoísta de ter a necessidade de ter educação excessiva, quem tem mínimo de bom senso, com pessoas que não conhecemos, enquanto as pessoas que mais convivemos, que mais nos conhecem e que mais nos aturam, que a verdade é essa, nós não temos tanto interesse e tanta capacidade de tratarmos bem. Como isso é contraditório, né? Tratar bem alguém que a gente mal conhece, que não nos conhece, não conhece o nosso ser integral, a nossa parte boa, mas a nossa parte complicadinha, né, para conviver. Então a gente destrata pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, as pessoas que estão conosco, que nos conhecem integralmente e conhece o pacotinho completo da criatura. Conhece a criatura em um aspecto positivo, mas conhece a criatura difícil, a criatura chata, a criatura instável, a criatura egoísta, preconceituosa e todas as demais qualidades que nós, as criaturas, possuímos, né? Mas, voltando ao tópico do centro espírita, porque Edivaldo disse, respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. E voltando para a parte de Gandhi, eu gosto de Cristo, não gosto de vocês, cristãos. Vocês são tão diferentes de Cristo. Então, nós chegamos, os polidos, educados, moralmente perfeitos no centro espírita. Olha, gente, eu não estou falando para tratar gente com falta de educação no centro espírita, não, pelo amor de Deus, viu? Olha, fui para a aula do estudo de introdução ao espiritismo com o Alexandre, ele disse para tratar bem o de casa e arrumar um copo de água na cara do pessoal no centro espírita, porque é a minha verdade, né? Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, eu já tenho débito demais para adquirir mais um débito com vocês dizendo jogar copo de água na cara do povo. Mas chego no centro espírita, trato todos, meu Deus, ai, gratidão, gratidão. Eu nunca vi gente repetir tanta gratidão na minha vida. Eu vejo pessoas que eu conheço do meu ciclo, até espíritas mesmo. Meu Deus, estou no centro espírita, Senhor do céu, é tanta gratidão, que o sangue de Jesus tem poder, é gratidão demais dentro dessa rua. Aí sai do centro espírita, entra no carro, vixe, que buraco péssimo, o carro tá quebrado, a televisão lá de casa é uma porcaria, também tudo tá uma merda, com perdão da palavra, porque estamos em uma aula fechada, né? Então podemos expor um pouco mais. Tudo está uma porcaria, tudo está uma desgraça. Então você saiu dentro de casa, saiu do campo espírita, chegou no carro e já é completamente diverso. Onde eu quero chegar finalmente? De que adianta essa máscara social de perfeição dentro do centro espírita se você não tem a capacidade de mantê-la minimamente quando você sai dele? Então, primeira reflexão. Chego no centro espírita, tomo um passe. Estou leve, maravilhoso. Chakras equilibrados, o passista que doou energia para mim. Saí do centro espírita, fechei a porta da casa. A primeira pessoa que eu encontro, digo, você viu a roupa que fulano estava vestindo hoje? Que roupa horrorosa. Primeira. Você viu a roupa que fulano estava vestindo hoje? Que roupa horrorosa. Minha mulher, você soube que Beltrana fez isso com Cicrana? Péssima ela, né? Acabou. Nem saiu. O efeito do passe ainda está aqui, olha. Está aqui e está indo embora. Porque a vibração da recepção do passe você está jogando toda no lixo. Né?
sendo contraditório e hipócrita com as suas próprias de vida, com as próprias questões pessoais, com o que você tem que seguir, sendo irresponsável consigo mesmo e desperdiçando um fruto do passista que muitas vezes se cuidou muito o dia inteiro para estar ali preparado, leve, para lhe doar energia, lhe fornecer um passe, e você chega na porta e você joga totalmente o fruto que o passista trabalhou dias e dias para ter a condição de lhe doar. Então, por isso que Divaldo disse que respeita melhor um ateu digno do que o religioso hipócrita. Quem são os religiosos hipócritas? Nós. Quem são os cristãos que Gandhi critica, dizendo que gosta do Cristo, mas não gosta dos cristãos? Nós mesmos. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas que, enquanto é conveniente, utilizamos a imagem do Cristo, o exemplo do Cristo, para nos autoafirmarmos equilibrados, dignos, de caráter, respeitosos, coerentes com as nossas ações, quando nos é conveniente. Mas quando ninguém está vendo, né? Quando os holofotes não estão virados para nós, isso deixa de ser conveniente, consequentemente a hipocrisia começa a nascer. Certo? Então, de início, mais ou menos essa reflexão, para a gente passar para o próximo slide aqui do tema, que é o seguinte: soberana lei do universo. Vocês têm algum apontamento a fazer até então? Tá tudo certo? Vocês querem pontuar alguma coisa? Querem fazer algum questionamento? Tudo bem? Tá pesado pro Natal? Não tá muito afago não, né? Não tá uma coisa muito abraçar os amigos não, né? Mas não era para ser não, tá? Era a intenção. Era para ter pouca pergunta mesmo, justamente. A gente pergunta pouco quando a gente está parado para refletindo para ver se está fazendo. Então, normalmente se faz um tema de Natal falando das mágicas que Cristo fez, que foram realmente mágicas, mas a gente trabalha em outra vertente. Trabalha assim, não adianta bater parabéns todo ano e continuar a mesma coisinha de sempre, sem fazer absolutamente nada, né? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, algum apontamento, podem parar, tá? Soberana lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Mateus 5, 7. Tudo que a gente fala hoje aqui foi dito pelo próprio Cristo, tá? Então, se vocês estão contestando a fala, vocês estão contestando ele, não a mim. Se vocês acham que tem moral para contestá-lo e não a mim vocês contestam, mas a ele ficam entre vocês, tá? Mas tudo, todas as frases ditas Tá, travou, Xande. como a si mesmo. Soberana lei do universo, lei do amor, pessoal. Nós fomos criados a partir da lei do amor e para que aprendêssemos a aplicar a lei do amor de fato. Se a gente pudesse sintetizar um pouco qual é o nosso objetivo encarnatório, a gente poderia resumir ele muito bem. Mais essa capacidade. A gente sente amor, a gente planta amor em muitos aspectos, mas nós ainda estamos muito distantes de efetivamente sabermos e entendermos o que é amar de fato. Chico Xavier tem uma frase muito interessante. Ele dizia que o ser que mais se aproxima a entender o que é realmente o amor que a gente... Uma mãe que ama um filho. Chico dizia que o amor que mais se aproxima, ainda não o amor ideal, que um dia vamos aprender a sentir e entender o que é o amor da mãe por um filho. Então, quem é mãe e tem filho, amando o seu filho, vai entender que esse amor é o que mais se aproxima do que a gente um dia vai aprender a ter, que realmente é o amor que o Cristo espera de nós. Então, para as mães que são loucas pelos seus filhos, imagine, esse amor que vocês sentem pelos próprios filhos ainda não é o amor que um ser completamente espiritualizado vai aprender a sentir. Nós, quando bárbaros, nos princípios, né, planetários, tínhamos instintos primários. Nós vivíamos, na verdade, como canibais em muitas épocas. Nós nos alimentávamos uns dos outros. Com o passar dos anos, com a evolução espiritual da sociedade como um todo, dos espíritos encarnados, e com o crescimento evolutivo do próprio planeta,
a gente foi modificando hábitos animalescos inicialmente. Jesus legislava, pois a gente colocou, Joana utiliza muito esse termo, Jesus foi o legislador, diferenciado. Por quê? Naquela época, se legislava através da agressão, através da punição, através da morte, através da dor. Ele não legislava dessa forma. Ele veio para realmente romper paradigmas e mostrar que a verdadeira lei era a lei de amor. E legislava através da aplicação divina dessa lei. Leis injustas e imposições apaixonadas na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a lei natural existente na nossa consciência. Toda e qualquer pessoa, a pior pessoa na nossa visão, ama alguém, ama alguma coisa. Por que você tem essa certeza, Alexandre? Porque ela foi criada pelo Criador através da lei de amor e para desenvolver a capacidade de amar. Ela, através das experiências, pode ter desenvolvido mais ou menos essa capacidade, mas ela tem, mesmo que minimamente, essa capacidade, e ela ama alguém ou ama alguma coisa, mesmo que incerta no ser. Lei natural existente na nossa consciência. O Livro dos Espíritos nos diz, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, a resposta é clara, na nossa consciência. Por isso, Joana cita, toda essa palestra, tá, pessoal, é baseada em um livro de Joana, chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Então, se vocês tiverem interesse em dar uma lida, é um livro maravilhoso, tá? Então, Joana diz que a lei natural está incerta na nossa consciência. Claro, quando a gente sente que infringiu a lei de amor, nossa consciência pesa. Esse é o primeiro sinal para entender que alguma coisa está errada. Por que a consciência pesa, Alexandre? Porque a lei de Deus está escrita lá. E a lei de Deus é o amor. Então, quando a nossa consciência pesa, é porque a gente infringiu diretamente a lei divina, que é a lei amorosa. Ou seja, fizemos algo de errado dentro desse princípio amoroso, tá? A nossa consciência, a mais gente que falha, parece que a consciência não aperta de jeito nenhum. Ele está perdido no emaranhado ainda de tanto ódio, tanta vingança, tanto sentimento primitivo, que nem a consciência ele está conseguindo ouvir. Mas se ele parar um pouquinho e tiver o mínimo de disposição, a consciência vai estar apertando. Porque ele infringiu uma lei divina, a lei que o criou, tá? A gente vê que a soberana lei do universo é a lei de amor. Da aula propriamente dita. Fora da caridade não há salvação, é o que o Evangelho nos diz. Mas que caridade é essa? Para as pessoas um pouco mais distantes da doutrina espírita, elas costumam utilizar o significado de caridade como o ato material em si. Fazer caridade significa, dentro de um conceito social geral, doar bens materiais, certo? Isso também é uma forma de caridade, mas é a caridade material, que já é difícil, mas é a mais fácil delas, certo? Que é doar matéria para matéria. Ela é necessária, claro, nós material e a gente se utiliza da matéria para o nosso progresso. A matéria ainda faz parte desse progresso necessário. Mas a mais difícil de ser desenvolvida é viver na caridade e dentro desse sentido metafórico de se salvar. O que é essa salvação? A salvação significa atingir um estágio de consciência de leveza das próprias ações. Tomar consciência dos próprios atos, buscar modificá-los e entrar em equilíbrio consigo mesmo. E isso só é possível através da própria caridade, a caridade moral e a caridade material. Então, como é que eu trabalho essa caridade moral? Porque a material a gente já sabe como se trabalha, né? A material a gente já sabe, é doar um alimento, doar uma roupa, doar a própria matéria. Como funciona a caridade material? É a mais prática de ser feita. Eu não estou desmerecendo a caridade material, tá? A caridade material ela é muito necessária. As pessoas precisam vestir, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se utilizar da matéria para ter um mínimo de vida digna. Então, a caridade material, vivendo em um país, como a gente sabe que é o nosso, de desigualdade social absurda, enquanto tantos têm muito
e outros não têm quase nada, a maioria não tem quase nada, vivem em situações realmente degradantes. Então, a caridade material é sim necessária e faz parte do conceito geral de caridade. Mas e a mais difícil, a caridade moral? Como eu trabalho essa caridade moral? Que tipo de conduta me permite ser caridoso moralmente com alguém? Quais lições Jesus deixou acerca dessa caridade moral que eu preciso trabalhar diariamente? Como Jesus esperava que eu trabalhasse essa caridade moral? O que eu preciso fazer efetivamente para ser caridoso moralmente com as pessoas? Antes que a gente siga, eu quero fazer uma proposta para todo mundo, certo? Nesse momento, essa semana simbólica do Natal, porque efetivamente a história diz que Jesus não nasceu no dia 24, não sei se vocês sabem disso. Na verdade, essa simbologia do Natal do dia 24, ela foi criada pelo catolicismo na época, certo? Não faz parte do nosso tema, mas é uma curiosidade, né? A gente utiliza o simbolismo do dia 24 como um dia de nascimento, porque representa, mesmo que simbolicamente, o nascimento de Jesus Cristo. É um momento em que a gente busca realmente refletir um pouco mais sobre as nossas próprias ações, que reúne a nossa família, que busca resgatar laços. Então, simbolicamente, é um momento importantíssimo. Mas a Igreja Católica, né, um setor religioso que impera ao longo dos séculos, ela sempre teve muito poder social, e a época da criação dessa data, na verdade, o que houve foi uma tentativa do catolicismo em desmistificar uma cultura viking da época. Os vikings, durante justamente esse período, que é o período natalino, fazer o próprio culto deles, de forma bem sintetizada, tá? Os vikings tinham o culto religioso deles, que era praticado nessa época. Para o catolicismo, tudo que não fazia parte deles era paganismo, né? Vocês são pagãos, porque não seguiam simplesmente o catolicismo naquela época. Então, eles chamavam os vikings de pagãos. Dentro daquele período, os vikings, simbolicamente, dentro da tradição deles, utilizavam algumas representações de nascimento, de olhar para dentro, de reflexão sobre todo esse último período que tinha passado, que foi aplicado pelo próprio catolicismo, utilizando a imagem do Cristo, simbolicamente, como um nascimento nesse período, para quebrar a cultura viking naquele momento, que para eles era pagã, tá? Tem alguns aspectos mais curiosos disso, mas se eu entrar um pouco, eu vou fugir um pouco do tema. Mas só por curiosidade mesmo e o interesse do catolicismo na época, porque essa data foi criada nesse para romper uma cultura, um culto viking, que para a Igreja Católica era pagão, tá? Então, como eu trabalho a caridade moral, que tipo de conduta me permite ser caridoso moralmente e quais foram as lições que Jesus deixou acerca do tema. E o pedido para vocês é o seguinte: que vocês, durante os próximos slides que a gente passar, procurem realmente tirar essa dificuldade e essa máscara do ego dentro e procurar não justificativas para o que se tem, certo? Mas encarar efetivamente o que há dentro de nós. Não no sentido de culpa. Joana sempre propõe isso, Joana de Ângeles. Culpa é um masoquismo desnecessário e perturbador. Culpa nos para no tempo, atrasa o nosso progresso. A responsabilidade não. Então, a partir do tempo em que a gente vai tomando consciência das nossas ações, a gente não vai se sentindo culpado por elas. Nós assumimos a responsabilidade sobre elas. E é muito diferente quando me responsabilizo sobre as minhas ações e me culpo sobre as minhas ações. Culpa não leva ninguém a nada. Culpa não resolve questões e culpa muitas vezes é um ego mascarado que só quer ser adulado pelas pessoas para que você diga: ah, eu sou péssimo, eu sou horrível, ninguém gosta de mim. E você repete isso para ter seu ego massageado, de alguém dizer: mas você é maravilhoso. E isso não faz com que você assuma a responsabilidade. Assumir uma culpa excessiva para ter ego massageado. Tá? Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente
são coisas que nós temos ou que precisamos ter mais. Tudo, de todos nós, em maior ou em menor grau. O que eu quero propor é que a gente realmente visualize isso como um mecanismo de transformação e reflexão nessa semana que, mesmo simbólica, representa tanto para a gente, certo? Que crê no Cristo. A primeira forma de trabalhar a caridade moral que a gente vai tratar aqui é uma facílima, que todos temos, muito fácil de ter, muito fácil de adquirir, que é a paciência. Certo? O cristão, de fato, é paciente. Consigo, com as pessoas, com a vida, com as circunstâncias, com as dificuldades. Certo? Então, para ser cristão, eu preciso ser paciente. Isso não sou eu que estou inventando, foi o próprio Cristo que disse. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Paciência, sob a ótica de Joana, é a ciência da paz. E pacíficos são aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas. Jesus foi o paciente. Ele veio e encarnou no momento certo. Teve paciência para sofrer enquanto encarnado, teve paciência para escolher os momentos certos para falar o que precisou falar. Eita, que a travada Para a agora foi ciência e da grande, viu? maturidade ao utilizar. Travou demais, Travou muito, Xande. foi, tia. Muito, e continua travando. Tá me ouvindo, tia? Sim, agora estou. É, a internet dele que está ruim mesmo. Xande? Vamos aguardar. Daqui a pouco ele retorna. Deve ter caído, travou. Pelo menos até que travou bonitinho, não travou feio. Quando a gente trava assim, ó. Ih, vai bagunçar o coreto quando voltar. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Até aí tá tudo sendo entendido? Agora caiu foi de vez. Ele retorna já. Fui eu que caí? Oi. Tá sem som, Xane. Tá sem som. Continua o som desativado. Agora, Agora. gente, a internet não tá boa, então eu vou suspender os slides, eu vou seguindo os slides. Por aqui não vai dar para mostrar, mas nada que prejudique, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que pelo celular fica melhor, né? Vou abrir aqui. Ajeitar aqui, ó. Pronto. Só continuando, certo? A gente estava trabalhando a paciência, a necessidade de ter paciência para desenvolver um cristianismo de fato. Gente, a paciência, ela tem um significado muito amplo, tá? Essa paciência não só com os demais, não só com as circunstâncias da vida, mas a paciência conosco mesmo, certo? A paciência com as nossas próprias limitações, a paciência com o que ainda não nos é palpável, com o que a gente não consegue fazer ainda. Porque ter caridade é ter caridade também conosco. Se o mandamento é amar o próximo como a si mesmo, e a lei maior é a lei de caridade material e moral, Jesus não esperava que a gente fosse caridoso com o outro e deixasse de ser caridoso com a gente mesmo. Então, ser caridoso com a gente mesmo é não ficar se culpando pelos equívocos e ter paciência com o nosso processo de melhora.
Não é porque eu visualizo uma dificuldade hoje que essa dificuldade vai sumir amanhã. Essa dificuldade foi plantada por séculos, séculos, existências e anos. Então não adianta eu querer pegar essa dificuldade e mudar ela para amanhã. Não vai resolver. E exercitar a paciência conosco é também uma forma de caridade, é também uma forma válida e é um ensinamento do Cristo também. Paciência com os demais, porque da mesma forma que eu tenho que ter paciência com o meu próprio processo, com as minhas próprias limitações e com as minhas dificuldades, o outro também merece paciência com as dificuldades dele. O outro não muda do dia para a noite e o outro não muda porque você quer. O outro muda quando ele quer mudar, se quiser mudar. Então a gente não consegue e não pode viver em função da mudança alheia. A mudança que a gente controla, a mudança que a gente guia é a nossa. Então, se o outro quer ser de forma X, mas mais saudável seria se ele fosse de forma Y, por exemplo, ele só vai ser Y se ele quiser ser. Eu não posso forçá-lo a ser. O que eu posso fazer é buscar em mim alguma forma de lidar de forma mais saudável com o mecanismo danoso de existência dele. Tudo é sobre mim, não sobre o outro, no fim das contas. Certo? Perdi a paciência. Não. Você tem a paciência e você entrega a paciência que você tinha se você não tiver autocontrole sobre suas próprias ações. Se você for uma pessoa equilibrada, que busque respirar, busque entender o que acontece à sua volta, o outro pode ter a pior personalidade possível. Ele não vai tirar a sua paciência, porque o equilíbrio é seu. Ninguém toma. Certo? Então, tópico 1, a paciência. Conosco, com as pessoas, com a vida, com as circunstâncias. Para ser cristão, eu preciso ser paciente. O nosso próximo tópico é o da reconciliação, certo? Que também ninguém precisa trabalhar, né? Ninguém é rancoroso, né? Todo mundo se desprende fácil das dificuldades. Todo mundo sente-se machucado e não sente a menor necessidade de ter remorso disso, né? Somos seres muito evoluídos, né? Reconciliação, que daí não saireis enquanto não houver despago o último ceitil. Isso está em Mateus 5:26, também dito pelo Cristo. Vamos ao tópico inicial, uma pergunta básica. Eu sou perfeito? Estou longe de ser. Então eu não posso cobrar a perfeição de ninguém. Essa é a pergunta básica. Mas ele falhou comigo de uma forma que eu jamais falharia com ele. Você sabe? Tá vivo, tá sujeito a errar. Em quesito de erro, nunca diga nunca. Eu jamais mataria alguém. Será? Você já foi posto à prova? A necessidade da vida já lhe colocou numa situação em que você se viu com vontade de matar? Porque o resquício animalesco de um bruto existe dentro de você. Há séculos e séculos, você foi um bruto. Você ainda tem resquício disso. Então, não é o meu defeito, não é o que o outro faz em determinadas situações. É se eu fui posto ou não diante da tentação que o outro foi. São várias circunstâncias. Haroldo Dutra, uma vez numa palestra que eu assisti dele, ele fez um comentário muito interessante sobre os julgamentos das ações alheias. Haroldo, para quem não conhece, é um palestrante, um escritor espírita muito reconhecido, tem obras maravilhosas, e ele é juiz. E, certa feita, questionaram ele: Haroldo, você fala que não pode julgar, mas você julga pessoas todos os dias no seu trabalho. Ele disse: correção, eu não julgo pessoas, eu julgo processos. Eu julgo processos em que as pessoas estão inseridas. Mas eu não fui inserido naquela realidade daquela pessoa para saber se eu me comportaria de forma X ou Y, porque eu não estive no lugar dela. Então a gente pode sustentar diversos diálogos. Fulana me fez muito mal, me magoou. E ninguém está pedindo aqui para você esquecer a mágoa que fulana fez, não. Certo? Perdoar não é esquecer. Esquecimento é uma enfermidade neurológica. Então ninguém está pedindo para você desenvolver uma enfermidade. É para você lembrar mesmo. Mas lembrar e tentar trabalhar essa lembrança de uma forma não danosa.
não rancorosa, mas algo que você viveu, experienciou, aprendeu e se libertou. O perdão é esse. Nem esqueci. É para esquecer. Não é para esquecer. Você não é portador de Alzheimer para esquecer. Ou de qualquer outra enfermidade. Então você tem que lembrar. Lembrar que viveu, lembrar que machucou, lembrar que doeu muito, mas que você respirou, entendeu e se libertou daquilo. Porque quando a mágoa está em você, ela não adoece o outro. Nós nos enganamos com a ideia de que viver magoado é um prejuízo ao outro. Não é. Muitas vezes o outro já se libertou daquela situação, já está vivendo a vida dele de forma leve e a gente está preso com a mágoa mal resolvida que nos adoece. Mágoa dá câncer. Então o outro que nos feriu já está seguindo o barco dele, já está vivendo a vida dele, já desprendido da ação dele em nosso desfavor, já se libertou de possível culpa que ele deve ter tido ou nem teve, e a gente está preso a uma mágoa que está atrasando o nosso progresso e está, inclusive, desenvolvendo enfermidades emocionais, físicas, como um todo. Tá certo? Então, ponto 1. Eu sou perfeito? Não. Não posso cobrar a perfeição do outro. O que o outro fez foi absurdo. Jamais faria. O jamais é sempre relativo. Mas mesmo algo extremamente esdrúxulo não lhe dá o direito de condenar o outro. Porque quem esteve aqui, que foi o símbolo da perfeição, que foi o Cristo, não se viu no direito de condenar ninguém. Então, se quem tinha moral para condenar não condenou, imagine você, mero mortal, cheio de defeitos, cheio de imperfeições a serem trabalhadas. Mesmo o pior ser humano, na nossa visão, não nos faz ter o direito de julgar. Porque nós não vivemos a vida dele, nós não sabemos o que ele passou, a que circunstâncias ele foi posto. Certo? Nós não estamos resolvendo os nossos próprios problemas, quiçá os alheios. Nós temos uma sacola de problemas, de questões emocionais, pessoais a serem resolvidas, travadas. Relacionamento mal resolvido, dificuldade no trabalho, dificuldade familiar, e a gente não resolve. A gente está dando conta do problema alheio, que não vai ser resolvido por nós, e pior, dando conta do problema alheio, certo? Que nem vai ser resolvido por nós, e numa tendência maliciosa de condenar o outro pelo problema dele. Não benéfica, de apontar uma questão que precisa ser trabalhada, orientando o fulano que ele precisa mudar isso. É só para falar mal. Então, sem interesse nenhum. Tá? O perdão ele tem que ser indistinto. Se assim não ocorrer, do cárcere carnal não sairás enquanto não tiveres se reconciliado com todos os que fizeram parte da tua jornada. Ao próximo serão facultados todos os direitos inerentes às soberanas leis divinas, como gostarias que fossem facultados a você. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores que tem adquirido em sua conduta. A falta de perdão vai até rimar, viu, pessoal? Gera as obsessões. Falta de perdão está diretamente ligada à obsessão espiritual. Certo? As obsessões espirituais adquiridas por vidas pretéritas são relações mal resolvidas entre nós e espíritos que já fizeram parte da nossa jornada. Se o perdão tivesse existido, não existiria obsessão. Porque a ligação energética danosa da obsessão, ela vem de uma relação mal resolvida, de uma mágoa, de um ódio, de uma crueldade mal curada, de uma falta de reflexão e de amor colocado numa relação fracassada em outros tempos. Certo? Então a gente não perdoa. Se a gente não consegue perdoar pela máxima cristã da necessidade do perdão, como o exemplo do Cristo, perdoa por inteligência emocional, então, perdoa por você, porque mágoa dá câncer e gera obsessão. Quer ter câncer? Quer ter obsessão? Então perdoe. Porque vai adoecer você. A mágoa está com você. A energia está com você. Afetando o seu aparato físico, mental, espiritual. Certo? Então a proposta do Cristo é sempre essa. Reconciliar com os adversários. E perdoar significa ser amigo de novo da criatura que eu não confio? Não. Não romantizemos a imagem do Cristo. Cristo mandou perdoar, não ser besta. Certo?
São coisas diferentes. Essa romantizaçãozinha, esse blá blá blá, que acaba desfigurando uma mensagem cristã que é séria. Ele pediu para você perdoar até 70 vezes, 7 vezes. E oferecer a outra face. Não sendo abestalhado. Não pedindo para sofrer. Mas se libertando desse sentimento e não necessariamente colocando uma pessoa que lhe machucou e que você não confia mais de volta no seu ciclo de proximidades, porque você não confia. Cristo não pediu para forçar uma relação que não existe mais, uma relação onde não há confiança. Ele só pediu para que mágoa não existisse dela, para que cada um pudesse seguir o seu processo desprendido, certo? Leve, livre, desvinculado de algo ruim que um dia possa ter acontecido nela, tá? Já falamos da paciência, já falamos da reconciliação, 2 tópicos que todos nós precisamos trabalhar efetivamente se quisermos realmente ter o título de cristãos, certo? São mecanismos de cristianismo real. Não é falar da boca para fora, é ter que fazer. Fazer é difícil, ele nunca disse que seria fácil, tá? Até então, algum apontamento, alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram colocar, alguma experiência? Ou tá tudo certo, tá tudo bem? É um assunto não muito técnico no sentido doutrinário, assim, que desperta mais. Mas e isso, como perispírito, corpo físico, mediunidade, obsessões. É um assunto evangelho puro, na verdade. O tema é evangelho puro. É trabalhar mesmo a mensagem evangélica, interiorizar essa mensagem e procurar aplicá-la dia após dia, tá? Então eu vou passar, tá? Na próxima questão que tem que ser trabalhada, porque ninguém é. Os julgamentos, tá? É a próxima questão. Ninguém julga ninguém, né? Ninguém julga ninguém. Nenhum de nós, né? Quem julga aqui? Ninguém. Todo mundo tem perfeita consciência. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma passagem famosíssima evangélica que chama o argueiro e a trave no olho. Certo? Vou repetir. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vede então como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus 7, 5. Jesus era muito podado, certo? Era muito sereno, era muito equilibrado, era o amor em pessoa. Então ele falava por meio dessas mensagens maravilhosas, técnicas muito bem colocadas. Eu estou muito longe de ser Jesus. Eu e vocês. Então eu vou traduzir essa frase num linguajar mais acessível para a gente, tá? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Na nossa tradução evolutiva, o que é que ele fez dizer? Tome conta da sua vida. Tá? No nosso dicionário evolutivo, o que a gente entende, o que ele queria que a gente entendesse é tome conta da sua vida. Dê conta do que é seu, porque o que é do outro é do outro. Não faz parte de você, não vai ser resolvido por você. Você não resolve os seus próprios problemas. Da sua grama verdinha você não cuida, quer cuidar do outro. Tá? O farisaísmo ainda permanece nos relacionamentos humanos. Perdão. O que é o farisaísmo? É a hipocrisia. Quem eram os fariseus? Aqueles que muito sabiam e pouco faziam. Nós. Muito sabemos como proceder, muito sabemos a conduta coerente, a conduta de linha que deve ser traçada, mas pouco fazemos. É só da boca para fora. Me coloco, claro, nesse bolo. Estou aqui falando para vocês de evangelho puro. Vocês acham que eu consigo fazer isso no meu dia a dia? Não. Eu ainda julgo, eu ainda sou egoísta, eu ainda tenho dificuldade em perdoar, eu não sou paciente. Eu estou aqui trabalhando. Estudando, trabalhando, porque quando eu trabalho para montar um material para passar para vocês, ser instrumento da espiritualidade para passar para vocês, é mais sobre mim do que sobre vocês. É a minha necessidade de ler e reler
o material, a espiritualidade me dizendo, olha aqui, você vai servir de instrumento, mas tem que trabalhar isso. Então, o farisaísmo é isso, é a nossa hipocrisia diária de pregar algo e não fazer o que a gente prega, tá? Jesus foi severo quando necessário, mas nunca hostil. Foi generoso de forma incessante, mas jamais foi covarde. Amigo de todos, mas nunca conivente com as suas faltas. Eu vou trazer a parte da mulher adúltera, que é bem famosa, mas essa frase é mal interpretada em muitos aspectos. Ele perguntou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Ninguém atirou pedra nela, porque todos eram imperfeitos. Ninguém tinha moral para julgá-las. Certo? Mas o que foi que ele disse? A mulher adúltera depois. Agora eu vou pedir a participação de vocês. Não vale tia Marta não, viu? Quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. O que foi que ele disse para a mulher adúltera depois? Pode responder no bate-papo quem quiser, viu? Vou abrir o microfone para falar. Yolanda, fique à vontade. Ele Oi, perguntou a ela quem foi que condenou ela, né? Quem foi que julgou ela? Isso. Cadê os que condenaram? Todos foram embora. E depois, a última frase que ele disse a ela, qual foi? Eu também não te condeno. Não, não, não. Mas ela não pecasse mais. Opa, dona Ivânia. Ela não pecasse mais. Exatamente. Vá e não peques mais. Foi o que ele disse. Então, em momento nenhum, veja. Ela não repetir mais o que ela tinha feito, né? Exatamente. A lição geral. Ele condenou, ele julgou? Não. Só pediu que ela não repetisse o que ela tinha feito. Mas ele não foi conivente com a falta dela. Não. Jesus foi severo quando necessário, mas nunca foi hostil. Ele não a humilhou pela falta dela. Ele não a julgou. Ele foi severo quando necessário, mas nunca hostil. Foi generoso, mas não foi covarde. Ele foi amigo de todos, mas nunca foi conivente com a falta de ninguém. Então, ele não é o bestão, não, tá? Também essa romantização da figura do Cristo como uma pessoa... Ele não foi bestão, não, viu? Jesus não era bestinha, não. Tirem da ideia dessa figura aqui. Filha, amor, abraços, seja feliz. Não. Não estou lhe condenando. Estou colocando à mesa o que você fez. Ninguém tem moral aqui para lhe julgar. Eu não tenho. Eu que sou perfeito não tenho moral para lhe julgar porque você está no seu processo. Mas estou aqui lhe orientando. Vá e não peques mais. Continue seu processo, tomando consciência do que você fez, que o que você fez é errado, e procure não fazer mais. Mas ele disse, se culpe, se condene, se acabe, desista, você não presta. Continue sua caminhada procurando não errar novamente. Esse foi o recado dele. Certo? O que não fazemos? Julgamos, condenamos muitas vezes a pessoa que a gente julga cometendo algo equivocado. Está do nosso lado, na nossa frente. Nós temos a língua ferina para julgar essa pessoa, condenar essa pessoa, mas a gente não tem a caridade de sentar do lado dessa pessoa e dizer, fulana, beltrana, deixa eu sentar com você, na boa intenção. Você não acha que isso que você está fazendo não está legal para a sua vida? Você não acha que seria melhor assim? De coração, você pode não concordar comigo, mas você não acha que isso está lhe prejudicando? Você acha que isso é bom para você? Quantas pessoas teríamos ajudado se no lugar de condenarmos propriamente e julgarmos o comportamento, a gente sentasse de forma caridosa do lado, dizendo, fulano, você está bem? Porque o comportamento excessivo do outro, psicologicamente falando e explicando, muitas vezes é uma resposta à instabilidade emocional absurda que ela pode estar. Então, quantas vezes, antes de julgar, a gente chegou e perguntou, fulano, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? E adivinhe onde esse farisaísmo, essa hipocrisia mais reina? Casa religiosa. Hipocrisia reinando solta. Então, pessoal, nós temos aqui
o convite para quem não tem em casa comprar um espelho. Se está pequeno, compra o maior. Certo? Nós somos espelhos uns dos outros. Isso a psicologia explica. Nós não conhecemos os defeitos do outro, nós reconhecemos os defeitos do outro. E esse muda tudo. Isso significa que nós já vimos esse defeito em alguém. Um chute, em quem a gente viu esse defeito? Em nós mesmos. Por isso que a gente não conhece, a gente reconhece. Algo que a gente já conheceu e aprendeu através de nós mesmos. Não igual, mas que existe. Por isso que a gente reconhece. Tá? Yolanda pode falar, viu? Fique à vontade. Então, Alexandre, sobre essa questão de a gente escutar, né? Interessante que seja, quando a gente perguntar como é que você está, não seja como você está, mas como você se sente. Exatamente. E saber ouvir, né? Ouvir realmente a necessidade para poder ajudar na necessidade da pessoa. Porque muitas pessoas, muitas vezes perguntam, como é que você está? Só a título de curiosidade. Sim. Só querendo saber da sua vida, mas não quer saber nada para poder te ajudar, não quer saber do seu sentimento. O que de fato você está passando, qual a sua real necessidade. Então, é interessante para que a gente tenha essa caridade, no sentido de que realmente a gente ajude na necessidade do outro. Exatamente, que a intenção seja essa. A intenção seja contribuir, não ser uma pessoa a dar conta de um processo que já está difícil. Tá? Então, mais espelhos, tá? Dentro das nossas casas. Mais espelhos, mais olhar para dentro de si e olhar menos para a vida alheia. Que a gente não muda o outro. Lembre-se, o outro muda se quiser, assim como nós. Tá? O próximo tópico que a gente vai trabalhar é um também que ninguém tem, é o egoísmo, tá? O egoísmo conhecido como o pai de todos os vícios morais que possuímos. Todos nascem dele. Todos, Alexandre, todos, sem exceção. O julgamento nasce do egoísmo, olho para a minha vida, não me importo com a do outro. A falta de paciência nasce do egoísmo, mais uma vez, estou observando o mundo só ao meu redor e não estou visualizando o que acontece no outro. A falta de julgamento nasce do egoísmo, estou observando só meu ego ferido, estou observando que também sou falho. Pode observar. Preconceito nasce do egoísmo. Não vivo a vida do outro. Não vivo a dificuldade do outro. Está muito confortável para mim condenar. Certo? O sufixo ismo vem de doença, certo? Então, o significado é egoísmo, doença do ego. Então, sempre que vocês colocarem o sufixo ismo nos termos, ele vai indicar doença, enfermidade. Por isso, tratando de homossexualidade, o termo homossexualismo está completamente equivocado. Porque se você coloca o sufixo ismo no fim do termo homossexual, significa dizer que a homossexualidade é uma doença, e ela não é. Tá? Ela não é uma doença. A OMS, se precisa mais, já configurou que não é uma doença, é um comportamento natural do ser, uma manifestação de sexualidade natural, normal, e há explicação espiritual, inclusive, para isso, tá? O espírito não tem sexo, ele tem tendências. Então, ele vai manifestar a tendência, mesmo estando no corpo de um homem, ele pode sentir atração sexual por outro homem. O espírito não foi só homem, ele já foi homem e mulher, e ele pode trazer essa tendência e sentir perfeitamente atração sexual por seres de sexos semelhantes, tá? Não vamos entrar nesse tema porque não é o nosso tema, mas a título de correção só, tá? Termo homossexualismo completamente equivocado. Homossexualidade, certo? Ismo é sufixo de doença. Perfeitamente colocado em egoísmo, que é a doença do ego. E como o egoísmo é curado, o próprio Cristo disse, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Trate o outro como você gostaria que o outro tratasse você. Quanto mais você conseguir fazer isso, menos egoísta você será. Porque mais você vai estar se colocando no lugar do outro. Um apontamento importante, certo? Egoísmo e amor próprio. Jesus pediu para que você se amasse. E se amasse muito. Tanto é que ele pediu para você amar o próximo na mesma proporção como deveria se amar. Então Jesus não esperava que você se amasse pouco, não. Ele queria que você se amasse muito, pra cacete mesmo. Tanto é que ele reproduziu essa comparação. Então a gente precisa ter uma linha bem interessante quanto a amor próprio e egoísmo, tá?
nem justificar comportamento egoísta sob o prisma do amor próprio, estou sendo egoísta porque eu tenho que olhar para mim, nem esquecer de si com medo de ser egoísta, certo? A pessoa que se ama, que se cuida, se coloca em uma posição e reflete se isso vai machucar o outro. Reflete, inclusive, a sua participação nisso e se você está bem para isso. Por exemplo, nós temos o péssimo hábito, muitas vezes, de não sabermos dizer não. Não quero, não posso, não estou bem, não tenho condições para isso agora. O saber dizer não é uma habilidade fantástica para o amor próprio, certo? É fantástico aprender e desenvolver essa capacidade de dizer não e ter a boa reflexão de entender quando o dizer não é um ato de amor próprio e quando o dizer não é um ato de egoísmo, certo? Egoísta é aquele que não se importa com a dor alheia, certo? E vai mesmo que machuque. Aquele que se cuida é aquele que observa e vê se tem condição de fazer, se está bem para fazer. Pessoal, quem não tem equilíbrio, não passa equilíbrio para ninguém. Tá? Quem não tem condição de cuidar de si, não tem condição de cuidar de ninguém. Tá? Então, saber dizer não. Não posso, não quero, não consigo, não estou afim, não vou fazer. Isso é autocuidado, tá? Então, o tema a gente bate, mas alisa. Vocês estão percebendo, né? A gente está batendo, mas está alisando. Não é que estou batendo e alisando. São as duas vertentes. O preceito cristão é esse: amar o próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala em trabalhar esses vícios morais, significa amar ao próximo. Mas sem esquecer também que trabalhar esses vícios morais significa amar a mim. Primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro. Exatamente. Se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Se eu não consigo me cuidar, observar realmente o que está acontecendo comigo, o que eu preciso, as minhas necessidades, o que me faz bem, o que me faz mal, eu não consigo reproduzir isso bem com o outro. Às vezes eu saio exausto de uma situação que eu não tenho condição de fazer. Tá? Então, ter sempre essa linha de reflexão. Quando eu tenho condição, quando eu não tenho condição, quando é egoísmo, quando é amor próprio, tá? Joana tem uma frase muito forte sobre o egoísmo. Ela diz que o egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. É uma frase muito pesada, mas verdadeira. Tudo nasce... é o pai de todos os vícios. Então, se coloque no lugar do outro antes de falar. É fácil, Alexandre? Não. Você sempre consegue fazer isso então, Alexandre? Não. Vivo falando besteira, vivo falando porcaria, vivo fazendo besteira e porcaria, vivo destratando quem me trata bem, vivo errando, caindo e levantando. Mas esse é o nosso processo. A gente só não pode acomodar no erro. Achar que machucar o outro não é problema. Achar que se machucar não é problema. Porque o sentido da encarnação é o progresso. Então, se a gente senta na cadeira, a gente não progride. Vai de encontro ao sentido da nossa própria existência, que é progredir. Mas errar, cair, levantar, perfeitamente comum, possível, provável, necessário. É dentro do aspecto do erro e do acerto que a gente cresce, que a gente realmente traça uma encarnação sadia, proveitosa e consciente, tá? Passando o egoísmo, temos outro tópico para trabalhar. A vingança. Certo? Não ser vingativo. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mateus 5,39. É aquela situação de oferecer a outra face. Mas alguns incrédulos, o próprio Evangelho nos diz, interpretaram de forma equivocada ao longo dos anos essa expressão. Mais uma vez, repetimos, Jesus não queria que ninguém fosse... Perdão do termo, tá? Estamos em aulinha fechada. Quem faz ESD comigo sabe que eu não tenho muito filtro. Jesus não queria que a gente fosse otário. Ele não disse para ninguém ser otário. Não foi isso que ele quis dizer. Alguém tá lhe batendo, então dê a cara para ele espancar, ele destruir. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que não retribua o mal que lhe façam com o mesmo mal.
Se livre disso. Se livre dessa ligação energética ruim, densa, pesada, que está ligando a um ser que está cometendo mal, praticando mal. Liberte-se disso. Progrida. A verdadeira vitória é quando a gente vence a nós mesmos, pessoal. Vence os nossos instintos. Não é me machucou, eu vou machucar você. Essa não é vitória, não. Quem vence nesse caso aí é o ego. E a gente acabou de falar da doença do ego, que é o egoísmo. Vingança por vingança não é vitória nenhuma, é vitória do ego. Aquele que não deve vencer. É aquele que tem que perder todos os dias. A gente está dando vitória àquele que tem que perder. Quando a gente visualiza no nosso progresso que o ego tem perdido cada vez mais, é porque nós estamos vencendo cada vez mais. Deixei minha vaidade, meu ego, outra frasezinha clássica. Eu tenho meu orgulho. Tem uma bomba para levar para casa. E ainda enche a boca, viu? Eu tenho meu orgulho. Diferente de você ter amor próprio e orgulho. Amor próprio é uma coisa, orgulho é outra. O orgulho é o mecanismo destruidor de relações. Entrave do seu próprio crescimento. Porque você é orgulhoso que não reconhece seu próprio equívoco, não cresce. Ficar preso dessa bolha, enchendo a boca para dizer que é cheia do orgulho e vazia de maturidade. Certo? Não adianta retribuir. Isso é ego, pessoal. Vamos repetir, trazer para a vida. A vingança é uma patologia, é uma doença do ego. E o objetivo da vida é alcançar a harmonia plena, né? Amor a si, ao próximo e à divindade. E essa harmonia ela não é possível através da prática da vingança. Ela é atrapalhada. Tá bom? Foca. Vitorioso não é aquele que se vinga do outro, não. Nós somos vitoriosos quando vencemos a nós mesmos. É uma sensação fantástica a gente se visualizar em uma situação em que a gente vinha falhando, e a situação chegou e a gente acertou. Era impaciente, não sei lidar com isso. Chegou a situação, fui paciente, consegui lidar. Olha, pode se aplaudir. Vitória sua. Progresso seu. Consciência. Evolução adquirida. Não é tomar chicotada dos equívocos, não. É reconhecer os próprios acertos e se parabenizar pelos próprios acertos. A gente merece isso. Para as pessoas que estão no curso, para entrar na doutrina de fato, que não conhecem a doutrina, vamos passar aqui. Algumas pessoas de forma equivocada. Isso, Dona Ivânia faz ESD comigo, né, Dona Ivânia? Eu acho que eu já devo ter repetido isso 550 vezes. A gente já está no 3º ano. No último tomo do curso do ESD, eu já devo ter repetido isso de 500 a 700 vezes. Por mais que queiram insistir em muitos aspectos, o espiritismo não é uma vertente, uma doutrina masoquista. Ela não quer que você crie a filosofia de que sofreu porque sofri porque mereci. Sofri porque sou ruim. E enche a boca. Gente, pare com essa filosofia de autodestruição. O sofrimento ainda é necessário ao seu progresso? Sim. Mas você não nasceu para sofrer, não. Você nasceu para ser feliz. Mesmo diante das dificuldades e do sofrimento que a vida vai lhe trazer. O sofrimento, a dor, é mecanismo evolutivo de aprendizado necessário ainda para o nosso estágio evolutivo. Sofrer, eu mereço sofrer. Sai disso. Desapega. Se ama. Enxerga o que você já teve até aqui, o que você construiu até aqui. Enxerga o quanto de maturidade você já adquiriu até aqui. O quanto você já cresceu. O quanto você já melhorou. Se valoriza. Valoriza suas conquistas. Você vai entrar, vai para a casa espírita.
sofrimento, porque a gente merece sofrimento. Para com isso. Para dessa vertente de destruição. Ninguém nasceu para sofrer, não. Para de focar no sofrimento. Se você nascesse para sofrer, você não se recordaria de tantos momentos felizes que você já viveu. Para aí, pense agora. Desfoque do sofrimento e foca na felicidade. Lembra aí de um grande momento feliz que você viveu na sua vida. Recupere um pouco da felicidade que você teve daquele momento e agora se questione, você nasceu para sofrer? Se você tivesse nascido para sofrer, você teria tido a oportunidade de vivenciar não só esse momento que você lembrou, mas tantos outros que foram especiais e lhe fizeram feliz? Não nasceu para sofrer, tá? Vamos pro próximo? O ódio bárbaro, certo? O ódio é o excesso da raiva, a raiva acumulada. Beira a barbaridade, né? Sede, depois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está em Lucas 6,36. O ódio permanece no mundo na condição de loucura, a qual o tempo amorosamente irá desfazendo. O ódio é um estágio de ego tão ferido, de uma doença moral tão forte, que é basicamente uma condição de loucura espiritual. O tempo e a evolução do mundo vão desfazendo. Mas a gente consegue visualizar ódio gratuito muitas vezes a pessoas. Quando você vê uma pessoa jorrando ódio gratuito sobre pessoas que não tem nada a ver com isso, tenha pena dessa pessoa que jorra ódio. Não de quem recebe, também de quem recebe, mas pior de quem pratica, porque é um infeliz. É um infeliz. O problema está com ele. Está tão com ele que ele está distribuindo desgraça. Então, coitado, é um infeliz. Rede social hoje é uma casa de praia, né? Para ódio disseminado. Porque você está lá no seu perfil, você fala o que você quer, e aí você tira a máscara do bondoso. Porque na rede social as pessoas agora têm a capacidade de falar atrocidades, né? Agora, na rua todo mundo bota a fantasia de fadinha, né? E sai de fada com a anteninha voando. Leve, lindo, coisa linda, maravilhosa. Aí quando você vai ver um comentário na rede social, um monstrinho. Um monstrinho. Tá? Então, o odiado, pena de quem odeia também. Porque é tudo sobre ele. É infelicidade. A gente mal resolvida. Gente infeliz. Como é que se cura o ódio? Terapia do amor incondicional. Substitui pela prática amorosa, substitui para o bem fazer, substitui para essa política dos bons exemplos, do afago, né? João Batista, ele deu a melhor e maior definição de Deus já dada. Deus é amor. Deus é amor e ponto, acabou. Sem muita complexidade, não precisa. Essa é a perfeita de João Batista. Que é Deus, João Batista? Deus é amor. Em sua mais plena essência. O ser criador que nos criou amorosamente por meio do amor e para o amor, para desenvolvermos a capacidade de amar. Tá? O nosso último tópico de hoje, que representa a caridade material mais do que os outros, a beneficência. Tome cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Mateus 6:1. Mais uma vez, Cristo maravilhoso, delicado, disse: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Então, eu que não tenho um milésimo da evolução espiritual do Cristo, e vocês também que não têm um milésimo dessa evolução espiritual, a gente vai traduzir isso aqui para o nosso dicionário, tá? Se for para aparecer, não faça não. Deixe de palhaçada. Se poupe. Poupe as pessoas dessa palhaçada. De humilhar alguém que está recebendo para tirar uma foto e postar, doando coisas. Coisa ridícula, rapaz. Caridade vem de dentro. Se doa, distribui. O presente que você ganha é só o prazer de poder estar fazendo bem a alguém. A recompensa é essa. Então se poupe e poupe a pessoa dessa palhaçada.
Porque a pessoa que está recebendo em necessidade, muitas vezes, está constrangida e você, na palhaçada de tirar uma foto e ter que postar. Veja, sempre na razoabilidade. Alguns movimentos, a postagem em rede social, são necessários. Por quê? Para a difusão do movimento e para que mais pessoas ajudem. Não é dessa postagem que eu estou criticando, não, tá? E todo mundo aqui tem maturidade e idade para entender qual é a postagem. É a postagem que a gente sabe que está fazendo, é a informação que a gente sabe que está fazendo, não em rede social apenas, mas a difusão e o divulgar do bem fazer para a promoção do ego. A gente sabe, é porque a gente gosta de se fazer de doido. Mas a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa para aparecer. Pronto, é isso aí que Jesus Cristo. Não faça não para aparecer. É melhor não fazer. Melhor não fazer, deixa de palhaçada. Foi isso que ele quis dizer. Só que ele botou de uma forma, claro, leve, limpa. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Em silêncio. Certo? Em silêncio. Paz. A divulgação ela é necessária e você vai saber quando ela é necessária. Quando a sua intenção da divulgação for promover o próprio trabalho e ajudar mais pessoas, não se autopromover. Caridade não foi criada para autopromoção, não. Caridade é necessária para o nosso próprio progresso, para o nosso processo espiritual, para o nosso crescimento. Então, quando você ajuda o outro, o nosso ego diz como eu estou ajudando o outro, mas você está ajudando mais assim do que o outro. Está tendo a oportunidade de ser alguém útil. Útil, tá? Oculte com sabedoria as boas obras. Com sabedoria. Tenha inteligência para divulgar quando for para divulgar, mas tenha inteligência para calar a boca quando for para calar a boca. Porque você passa vergonha, certo? Olha, quer aparecer. Quer enganar os outros que é boa pessoa. Mas você sabe quando você não é. Você precisa enganar. Enganar os outros vai acelerar o processo de quem? Não vai. Né? Então se poupe as pessoas da palhaçada. Pronto. Essa é uma tradução do nosso estágio evolutivo da mensagem do Cristo, certo? Poupe-nos dessa palhaçada. De uma forma bem direta, franca, acessível a todos, certo? Dentro do nosso estágio evolutivo, certo? Se for para aparecer, não faça. Aparecer não é o que eu quero. Eu estou pedindo para você combater o ego e você quer massagear seu ego praticando boa obra, isso não é o que eu quero que você faça, não. Tá, meu filhinho, meu irmão? Essa é a mensagem. Ajuda, contribui, caridade material é necessária. As pessoas precisam comer, precisam vestir, faça, divulgue, mas você vai saber dentro de você qual a intenção da sua divulgação. Se é que mais pessoas ajudem ou se você quer se promover através do próprio trabalho. Se for para se promover, pense duas vezes. A pessoa vai até comer, mas isso aí é só mecanismo para você engrandecer seu ego, aumentar sua vaidade e retardar o seu processo. Certo? Para a gente concluir, certo? A nossa conversa de hoje. Gente, eu trouxe para vocês a minha frase favorita da vida, assim. Não é uma frase para colocar, mas é uma frase favorita da vida. Está nos meus cadernos, está no meu quarto, certo? E se eu pudesse colocar na minha testa, eu colocaria na minha testa. É da minha autora favorita, que é Joana de Ângeles. O povo do centro não me aguenta mais, porque eu só faço referência a Joana. Não é culpa minha, ninguém mandou ela ser boa mesmo. Então, a referência dela é de um livro dela que é maravilhoso, chama O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, certo? E essa daqui eu não preciso nem ler, porque essa eu sei de qual é salteado, certo? O ser consciente deve trabalhar sempre partindo da realidade psicológica que possui, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele disposto a autoanalisar-se sem máscara e sem deterioração. Para isso, não se julga, não se condena, não se culpa, nem se justifica. Apenas descobre-se. Essa frase é um espetáculo. Ela sintetiza
tudo, aceite quem você é, parta da sua realidade, sem máscara, sem necessidade de abastecimento de ego. Mas não se culpe, não se julgue, nem se condene. Aceite o que você tem para oferecer, receba bem. A sua versão atual é a melhor versão que você já teve e siga seu fluxo, consciente do que você precisa ser e do que você precisa fazer para atingir seu estágio de evolução espiritual. Tá? Então, essa última frase é a frase que eu deixo para o Natal, para a gente refletir, para a gente tomar consciência de fato das ações, para a gente buscar modificação, pedindo aí desculpa se eu pesei na palavra em alguns momentos. É o meu jeitinho, gente. Tá? É o meu jeitinho. Mas eu não sou ruinzinho, não, tá? Só é o meu jeitinho. É porque papai me criou assim. Aí eu reproduzo o jeitinho de papai, tá? Mas eu não, mas eu não sou ruim, não. Eu só gosto de passar uma coisa mais real. Tem muita lavação, não tenho muita paciência. Eu acho que Jesus, ele foi brilhante, ele é brilhante, será eternamente brilhante, ele é atemporal, ele é o maior que aqui já pisou, e ele não precisa que romantizem a imagem dele para puxar o saco dele. Ele não precisa de puxa-saco, ele não precisa de abastecimento de ego, ele não tem ego para ser abastecido, certo? Ele é o cara, ele só quer que a gente cresça seguindo ele de exemplo e pare de puxar o saco dele, colocando ele em uma cruz e sair pregando essa cruz em Deus e o mundo sem tirar ele dali, sem utilizar como exemplo. Então lembre-se, Jesus não precisa de puxa-saco, nem de babação de ovo. Ele não precisa disso, ele quer que você mude. Não basta lembrar que ele veio e morreu por nós. Não basta, meu Deus, ele veio e morreu por nós, salve-me. Não, ele veio e fez o quê? Antes de morrer. Só lembra que morreu. Mas não lembra o tanto de coisa que ele fez antes de morrer. Ele fez tanta coisa, ele disse tanta coisa antes de morrer, mas só lembra que o próprio Jesus que morreu na cruz. Fadou na cruz, não tirou ele de lá. Tá? Mais de 30 aninhos ele viveu, viu? 30 anos faz muita coisa, ele fez muita coisa, mas só lembra como está na cruz. E foi crucificado. Né? Será que é por quê? Será que é fantasia social criada ou será que é preguiça da minha parte de olhar o que ele fez e mudar? Fica aí a reflexão de cada um, tá? Feliz Natal, viu, gente? Feliz Ano Novo. Cresçam, apareçam. E não se culpem, nem achem que o Espiritismo é masoquista. Quem está chegando agora, não tem nada de masoquista. O Espiritismo é libertador. O conhecimento liberta. Agora, você deveria repetir a frase, porque na hora eu me desconcentrei. Aí, Não precisa amiguinha do coração. Repito, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo da realidade psicológica que possui, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se encontre disposto a caminhar sempre, sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, não se acusa, não se culpa nem se justifica, apenas descobre-se. Deus te abençoe, que lhe dê assim um Natal de muita paz e muita luz. E que você continue sendo esse mestre. Mande lembrança para Igor, viu? E ano que vem estamos de volta, né? Para concluir o ano, né? Com fé em Deus. Dona Ivânia Dias, de mais um ano, será que a senhora me suporta? 3 anos me ouvindo falar. Ai, o pior que é mais, eu disseram que eu ia sair. Diga. Viu? Porque eu tô com a cabecinha meio assim, meio ruimzinha, mas eu vou tomar uma vitamina para melhorar. Eu nem ouvi o que ela disse. Ela disse que eu vou sair. Eu falei, Dona Ivânia, eu vou cortar com seu áudio, viu? Vamos continuar a aula. E desligar o microfone. A Dona Ivânia é uma figura. Eu disse a ela, A cabeça dela é melhor do que de todos nós juntos aqui. Diga. Eu comecei a estudar, né? Eu tirei, né? Aí eu disse, não, meu Deus, eu não vou entender esses negócios, não. Aí eu vou sair do curso. Ó, gente, bom Natal para todos vocês, viu? Foi um prazer fazer parte desse grupo, viu? E continuo, se vocês não quiserem. Dona Ivânia, eu falar aqui com o pessoal que nós estaremos de volta, ou como eu disse hoje,
a gente está entrando no recesso, né? Estamos encerrando, não o curso, mas voltaremos no dia 6 de janeiro com a palestra do Roberto, que ele vai nos trazer o tema Noções Básicas de Mediunidade, né? Um tema que a gente precisa entender, né? Basicamente, porque é uma das bases do Espiritismo, e no próximo ano a gente continua com os temas que são basilares, tá certo? Outra coisa que eu quero de vocês, saber quem está disposto a entrar a fazer o ESD 1. Vamos começar em março. Assim que a gente terminar o IEE, descansa um pouquinho e já entramos para estudar pesado, mais profundo, de uma forma mais sistematizada, a doutrina espírita. Quem estiver interessado, eu já coloquei no grupo lá do IEE, é só me contactar no privado e eu passo a ficha de inscrição de vocês, tá bom? Amanhã nós teremos a palestra costumeira das quintas, palestras doutrinárias, que trará Alexandre Júnior, que não é esse aqui que está atrás de mim, tá? E o Alexandre, ele é pedagogo, pós-graduado, é pesquisador, é escritor, ele é um dos coordenadores do Ágora Espírita, e ele trará amanhã um tema muito interessante chamado Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades. Um diálogo com... Só um instante, que me faltou aqui. Diálogo com as questões. Um diálogo com as questões sociais. Tá certo? Então, vocês estão convidados amanhã, às 19 horas, para assistir a última palestra do ano, ao vivo, porque as duas subsequentes serão serão gravadas, né? E nós estaremos aqui amanhã aguardando a presença de vocês, tá bom? Vamos estudar mais, vamos esclarecer mais. Mais alguma coisa? Não. Então, agora, vamos encerrar com a nossa prece. E aí eu pergunto, alguém quer fazer a prece? Se sente à vontade para fazer a nossa prece? Participativos, gostei. Gostei, muito participativos. Vamos brigar, agora tem que decidir quem vai ser, né? Por enquanto, né, parece que ninguém quer se fazer a prece. Não? Então, vamos agradecer nesse instante ao Mestre Jesus a oportunidade que nós tivemos na noite de hoje de assistirmos a palestra esclarecedora a respeito da caridade, tanto material quanto a moral. Pedir a Jesus que possamos nós continuar com força, coragem, com fé, a nossa caminhada. E que neste Natal, que neste final de ano, neste ano que se inicia, não importa as dificuldades que aparecerão pelo caminho,
que possamos nos fortalecer no conhecimento, na fé, mas principalmente na vontade de fazer alguma coisa por nós, principalmente, primeiramente, e pelo nosso próximo. Ensinando, aprendendo e seguindo Jesus, seus passos e suas intenções. Varrendo dos nossos corações os melindres e os receios. Jesus queria que nós fôssemos aqueles que se joga, sabendo que Ele está lá para nos amparar, sem medos. Que Jesus nos abençoe e ilumine a nossa família neste Natal, que para nós marca a vinda do Mestre ao nosso planeta. Que assim seja. Assim seja. Deixa eu parar aqui a gravação.